pense no intelectual racionalista, tido como um precursor do evolucionismo, crítico de muitas crenças de seu povo, um dos pioneiros na exposição sistemática do conhecimento e do enciclopedismo. Provavelmente você pensou no nome da Renascença, ou mesmo do Iluminismo. Porém, estas características definem um pensador de uma terra distante da Europa, e mais de meio milênio de distância destes períodos de brilhantismo científico europeu. Muito antes do surgimento de todos os renascentistas e iluministas com essas características, viveu Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Basri, que acabou ficando conhecido na história pela sua carinhosa alcunha de Al-Jarriz, que significa em árabe o esbugalhado, pois assim eram seus olhos. Nascido em Bagdá no ano de 766, Al-Jarriz viveu até 869 em pleno califado abássida, o maior império de seu tempo. Segundo seus biógrafos, era africano por parte de pai e árabe por parte de mãe, como muitos de sua época, no mundo islâmico altamente miscigenado. Ficou órfão muito cedo, mas conseguiu frequentar as madraças islâmicas para aprender o Alcorão, a retórica, a lógica, a língua árabe clássica e tantas outras ciências. Filho de um cameleiro, sua educação era financiada por seus próprios recursos. Sem parentes ou patronos abastados para sustentar sua vida intelectual, trabalhou como comerciante de peixes e pães nos mercados da sua cidade. O esforço era grande. Sem tempo para estudar integralmente durante o dia e sem recursos para comprar livros, Al-Jarriz precisava alugar o espaço de bibliotecas durante a noite para poder estudar nas folgas do trabalho. O jovem de olhos esbugalhados, lábios grossos, pele morena e baixa estatura, era uma pessoa alegre, bem-humorada, inteligente, espirituosa e adorava boas discussões, o que o levou naturalmente ao amor pelos estudos. Este amor o conduziu às ciências naturais e no lugar ideal, pelas próprias características do califado abássida da época, referência de educação científica em alto nível, não só para muçulmanos, mas também para pessoas de todas as fés ou de fé nenhuma. Foi nesse cenário que sua carreira de estudos e intelectualidade começou a se desenvolver e não demorou para que começasse a lecionar em assembleias do mercado de Merbad, em Basra, próximo de Bagdá. Essas assembleias eram verdadeiros centros culturais e intelectuais, com diversidades de temas e pensadores. Abdul Latif Hamza relata este empolgante cenário em sua biografia de Al-Jarriz. As assembleias de Basra eram frequentadas por árabes que vinham do deserto, por oradores, pregadores, religiosos e poetas. Membros de várias seitas islâmicas e até mesmo de outras religiões chegavam ali para debater, e foi assim que Al-Jarriz ouviu as principais ideias e pensamentos dos escritores de sua época. Já sobre o ambiente de discussão religiosa e filosófica da magnífica e cosmopolita Bagdá no Iraque, a capital do Califado Abássida no século X, temos o relato de um viajante muçulmano hispânico vindo de Al-Andalus, preservado no Buriyat al-Mutamis de Al-Dab, do século XIII, também de origem hispânica, que dá conta do que acontecia nos centros de debate califais do mundo islâmico medieval. Estavam lá não somente muçulmanos de todos os ramos ortodoxos e heterodoxos, senão também infiéis, zoroastristas, materialistas, ateus, judeus, cristãos, enfim, gente de todo tipo de religião. Cada seita tinha seu representante, encarregado de defender as opiniões que professava, e quando um destes entrava na sala, todos se levantavam respeitosamente, e ninguém voltava a sentar-se antes que ele houvesse ocupado seu lugar. Logo, a sala estava repleta de gente, e um dos infiéis tomou a palavra. "Nos reunimos", ele disse, "para discutir. Vocês, muçulmanos, não nos ataquem com argumento algum tirado do seu livro ou fundamentado na autoridade de seu profeta. Atenhamo-nos, pois, todos a provas fundamentadas na pura razão humana." Esta condição foi aceita ali de forma unânime. Se as assembleias de Basra já deixavam aprendizado, fama e em melhor condição financeira a Al-Jarriz, a situação melhorou quando foi finalmente aprovado na instituição do califa, na recém-fundada Bagdá, onde ganhou a admiração da corte por seus escritos. Foi em Bagdá que escreveu a maioria de suas obras, incluindo a maior de todas elas, o Kitab al-Hayawan, o Livro dos Animais, uma volumosa enciclopédia de 7 volumes, na qual descreveu não só as espécies, mas também a psicologia comportamental dos animais, bem como a influência do clima e dos espaços em seus desenvolvimentos. Nesta obra, vemos que seu método era o da observação natural, lançando base para o materialismo enquanto método científico, e foi nesta obra que uma explicação de Al-Jarriz é considerada pioneira da teoria da evolução, que seria desenvolvida por Charles Darwin, bem como o conceito de seleção natural quase 1000 anos antes deste nascer. Ele escreveu:
Os animais estão em uma luta constante para sobreviver, para encontrar comida, para não serem comidos, para lutar e para se reproduzir. As influências ambientais forçam os organismos a desenvolver novas características para sobreviver e, assim, novas espécies surgem. Aqueles que têm a oportunidade de se reproduzir transmitem essas características de sucesso para a próxima geração. Sabe-se que outros autores greco-romanos, como Aristóteles e Lucrécio, também haviam elaborado séculos antes sobre este conceito. Este último escreveu em sua obra sobre a natureza das coisas. A natureza está em constante transformação, e os seres que podem evoluir são aqueles que podem apenas se adaptar e se reproduzir. Mas há uma diferença entre os antigos helênicos e Al-Jarris. Sua obra foi a primeira a tentar fundamentar a ideia da evolução em explicações dadas através da observação, experimentação e também ilustradas e esquematizadas, e não meramente especulativas. Uma inovação em método científico. Esta sua inovação surgiu através da filosofia islâmica Mu'tazila, da qual era seguidor, e que tinha como base a razão humana como principal árbitro nas questões teológicas e científicas, e o racionalismo extremo, de onde seus escritos científicos ganharam fama justamente pelas descrições extremamente fundamentadas nas descobertas naturais que promovia. Podemos ver seu método de pesquisa nesta mesma obra, onde ele afirma que o método científico deve partir dos seguintes pontos: o problema da informação. Conhecemos através dos sentidos, daquilo que nos é informado, e finalmente pela razão. É aqui que Al-Jarris coloca a razão inclusive acima do próprio olho. O olhar, à primeira vista, pode nos enganar, isto é, a informação não é interpretada pelo sentido da visão. É aí que a razão entra como árbitro para se chegar à verdade. 2. A criação e origem do mundo conforme a sabedoria divina. Deus criou o universo e tudo que há nele através de características presentes em forma e matéria. Assim, a forma e matéria não são inseparáveis e podem evoluir, conforme os acidentes entre elas se deterioram e se transformam durante o ciclo da vida. Em sua teoria da evolução, Al-Jarris não negou a ação divina, não sendo um evolucionista ateu ou agnóstico como alguns no mundo islâmico onde vivia. Para ele, seria plenamente possível uma transformação das espécies dentro da própria ordem divina, pois se a matéria é sujeita ao desenvolvimento e destruição, a forma também é, um conceito notável para a época, obtido apenas através de seu método de observação. O popular conceito de cadeia alimentar que explica como através de uma rede cruzada de interligações, começando com organismos produtores, como as plantas fotossintetizantes, e terminando no ápice de espécies predadoras como cães, leões, ursos, e terminando no ápice de espécies predadoras como leões, ursos ou orcas, mas que também passa por detritivos, como minhocas ou baratas, e espécies de decomposição, como fungos ou bactérias, fazem os seres vivos se relacionarem entre si para sua subsistência cíclica uns dos outros através de níveis tróficos diferentes, também está presente no seu famoso Kitab al-Hayawan. Contudo, a popularização ocidental do conceito de cadeia alimentar proposto por Al-Jarris é creditada ao zoólogo e ecologista britânico Charles Elton, em uma publicação de 1927. Mas, de fato, um contemporâneo do próprio Charles Darwin, o cientista William Draper, fala de uma teoria da evolução maometana em 1878, possivelmente remontando-a a Al-Jarris. Mas a sua ousadia não ficou restrita ao campo da investigação natural. Al-Jarris desafiou também algumas crenças religiosas e teológicas de sua época. Era um crítico das crenças em antigas histórias e lendas sobrenaturais, como outros Mu'tazilas. E uma das que mais criticou era o relato que dizia que a pedra negra da Kaaba era branca, mas ficou escura pelos pecados da idolatria do mundo até o tempo do profeta Muhammad. Ele dizia, em tom ácido, também marcante em suas obras, que se assim fosse, o Islã teria feito a pedra ficar branca novamente. E aqui temos outra marca única de Al-Jarris, o humor, muitas vezes debochado, anedotas para mostrar o ridículo dos pecados humanos como a avareza, a corrupção, a ganância e a credulidade do povo. Este seu lado mais humorístico pode ser visto em sua obra Kitab al-Bukhala, traduzido ao português pelo título de Os Miseráveis, que é formado por contos que demonstram o ridículo da avareza, equivalente à famosa história da velha avarenta de Pedro Malas Artes na literatura lusófona. Seu pensamento religioso também seguia esta linha coesa de raciocínio. Ele defendia que a validade da missão profética de Muhammad era demonstrável racionalmente, através da complexidade linguística do Alcorão, um livro trazido por um homem analfabeto, dos valores éticos e morais do Islã e de seus benefícios à saúde física e mental dos seres humanos.
Al-Jarriz também escreveu sobre política, retórica, história e sobre as características étnicas humanas. Como afrodescendente, sentia orgulho de sua cor e escreveu o livro Risalat al-Fakhr al-Sudan, a Epístola da Glória dos Pretos, onde há um diálogo fictício entre um negro e um branco, onde ele aponta que os negros possuem sua própria cultura e forma de fazer a retórica, além de contar as glórias de outros negros na formação do Islã, como Bilal al-Habashi, o primeiro muezzin, e Mirja ibn Saleh, primeiro mártir da batalha emblemática de Badr. Na Epístola da Glória dos Pretos, ele escreve: todos concordam que não há pessoas na Terra nas quais a magnanimidade seja tão universalmente desenvolvida quanto nos negros. Essas pessoas têm um talento natural para dançar ao ritmo do tamborim, sem a necessidade de aprender. Não existem melhores cantores em qualquer parte do mundo, nem pessoas mais polidas e eloquentes, nem menos dadas à linguagem insultosa. Nenhuma outra nação pode superá-los em força corporal e resistência física. Um deles levantará blocos enormes e carregará cargas pesadas que estariam além da força da maioria dos beduínos ou membros de outras raças. São corajosos, enérgicos e generosos, que são as virtudes da nobreza, e também de temperamento bom e com pouca propensão ao mal. Estão sempre alegres, sorridentes e desprovidos de malícia, o que é um sinal da nobreza de caráter. Ele também relata as glórias e características culturais típicas do Sudão, descreve seus instrumentos musicais e danças, e também faz elogio aos indianos, que considerava irmãos, por assim dizer, dos negros africanos, com uma tez semelhante, escura, aos próprios nativos da África. Seu pensamento e influência não ficaram apenas do mundo islâmico. Uma de suas obras, sobre o reino animal, foi traduzida ainda na Idade Média pelo bispo Michael Scott, que no latim ganhou o título de De Animalibus. Este é um dado muito importante. O bispo Michael Scott é tido como um dos responsáveis pelo renascimento do conhecimento científico no Ocidente. Também é chamado por muitos como o pai da alquimia. Scott, antes de qualquer coisa, era um arabista e defensor do renascimento científico, do qual pegou muitas ideias do afrodescendente Al-Jarriz. Arabistas como o próprio Scott e o abade Robert de Chester foram fundamentais para o surgimento da Renascença e pelo desenvolvimento das ciências no Ocidente. Entretanto, sem os árabes, a Renascença seria impossível. Não foi por acaso que o cientista Jaber ibn Hayyan, conhecido como Geber, foi transformado por Robert de Chester em um Hermes Trismegisto de Bagdá. O mundo islâmico não era só uma fonte de textos gregos preservados apenas pelos árabes, como num pendrive histórico, mas também um ideal de mundo a se buscar e onde o conhecimento clássico era expandido. Quando Scott publica sua versão de Sobre os Animais, de Al-Jarriz, há algo muito além de uma tradução. Foi, na verdade, um importante passo para o Ocidente descobrir o método científico através de figuras como Al-Jarriz, tão fundamental no desenvolvimento da alquimia laboratorial dos séculos seguintes. Hoje, o que chamamos de química moderna perdeu na nomenclatura apenas o al do árabe, mas ela começou como alquimia ou a química em árabe. Voltando a Al-Jarriz, este teve uma vida repleta de produção, interação e admiração dos poderosos, ainda que muitas vezes a sua língua afiada não os poupasse em suas sátiras. Al-Jarriz foi assim eternizado. E seu fim foi pitoresco. Por volta de seus 96 anos e paralítico, sofrendo de reumatismo, acabou esmagado por uma estante de seus amados livros que desabou sobre ele. Seu legado de dedicação à vida intelectual, sua curiosidade e o vasto campo do conhecimento que buscou dominar deixaram um legado importante no Oriente e no Ocidente. Certamente é mais uma importante figura precursora do mundo islâmico que jamais poderemos esquecer, e um dos grandes filhos pretos de uma África muitas vezes pormenorizada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso. Assalamu alaikum, até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.